comprar uma leitura e comentário ao Adolfo Sanches Vasquez, Ética, né? Adolfo Sanches Vasquez é um filósofo espanhol que fez a sua carreira principalmente no México, e tem esse livro que é muito citado, muito vendido, muito conhecido no Brasil, então importa que conheçamos também. Vamos propor uma leitura e um comentário então inicial, introdutório ao prólogo do livro. A introdução escrita pelo professor Adolfo Sanches Vasquez, que inicia assim, dizendo, e dá uma ideia bastante geral e útil do livro como um todo. Este livro pretende introduzir o leitor no estudo dos problemas fundamentais da ética, então é uma visão panorâmica e geral sobre ética e sobre filosofia moral, com diversas referências a inúmeros pensadores, concebendo-a desta maneira, como texto introdutório, então, sem pretensões de um aprofundamento, porém é uma introdução mínima, necessária e obrigatória ao estudante de ética. Tivemos presentes as exigências do ensino desta disciplina nos cursos universitários, diz o professor Vasquez, com larga experiência no ensino de filosofia, nos institutos normais e nas escolas técnicas preparatórias também. Então, com essa visão e essa experiência de lidar com ética, o ensino de ética para jovens principalmente, e todo esse know-how, todo esse conhecimento adquirido, o professor então aí disponibiliza na sua obra sintética, aí, muito citada no Brasil, em cursos de graduação principalmente, a sua obra Ética. Por isso procuramos abordar, continua o professor Vasquez, os temas mais importantes que constam nos vigentes programas de ética. Quais sejam esses temas fundamentais da ética que precisa se ter então uma noção inicial, para que faça uma reflexão minimamente qualificada a partir da filosofia. O objeto da ética, do que trata a ética, a essência da moral, o que seja a moral então, o que faz a moral diferir de outras formas de comportamento humano, como diferenciar a moral do direito, por exemplo, da lei posta e daquilo que são os costumes então de um povo, a essência da moral, a responsabilidade moral diante da liberdade humana, determinismo e liberdade, até onde vai a nossa liberdade enquanto indivíduos, enquanto povos, e até onde somos determinados também, porque a nossa liberdade não é onipotente, então importa fazer essa reflexão introdutória e está na base de uma tradição filosófica. A avaliação moral, os juízos morais que o senso comum faz constantemente, e distinguir esse juízo moral daquele juízo filosófico que o eticista, o especializado em ética, faz. Obrigatoriedade moral, realização moral e doutrinas éticas fundamentais. Realmente o professor Adolfo Sanches Vasquez faz também muitas menções a escolas mesmo filosóficas de pensamento, Realmente os filósofos, pensadores especializados em ética também são trabalhados nesse texto, Kant, por exemplo, no século XVIII, Platão, antes de Cristo, um clássico ateniense como Platão, ou na Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e uma larga tradição então de filósofos que se preocuparam com ética, e faz diferir um pouco da preocupação do senso comum, do homem comum, então quando está diante de comportamentos morais. Então o livro tem essa pretensão de fazer uma introdução, de definir ética, definir moral, mas também faz alusão à história da filosofia, aos grandes pensadores da ética, reconhecido. Então esses são os temas fundamentais, são tratados. Examinamos também, diz o professor Vasquez, outros temas que não costumam figurar nesses programas, mais elementares, e ele tem essa pretensão nesse livro, fundamental de ética, e que nos parecem de suma importância, como por exemplo a relação entre a moral e a história, especificamente a moralidade e suas transformações ao longo da história, em diferentes histórias de diferentes povos, Então essa relação direta entre moral e a história também é abordada introdutoriamente nesse livro de ética. Moral e outras formas de comportamento humano, como eu usei a expressão já, por exemplo, um comportamento vinculado ao direito, ao sujeito, ao cidadão que se comporta diante da lei do seu estado, da sua cidade, etc. Um comportamento artístico, um comportamento especificamente religioso, ainda que esteja na intersecção entre moralidade do senso comum, e há também uma moralidade religiosa, mas há muitas formas do ser humano, então, justificar a sua ação no mundo. A moralidade é uma delas, e o professor aqui Vasquez coloca no seu texto
interessantíssimo como introdução à ética, né? A moralidade ao lado de outras formas de comportamento humano também. E finalmente, a forma lógica e a justificação dos juízos morais, né? Então podemos beber aí de novo, né? Mais diretamente na filosofia. Continua o professor: a ideia de que a ética deve ter as suas raízes no fato moral, e aqui já indica então a ética enquanto uma área especializada, né? Este é um conceito, é o conceito principal que o professor Adolfo Sanches Vasquez vai levar ao longo do seu texto, né? A ética enquanto área da filosofia, né? Ao lado da estética, da lógica, da epistemologia, da metafísica, nós temos a ética como área tradicional na filosofia, ainda que contemporaneamente o professor também vai falar isso, né? Ele é um pensador, um professor e um filósofo, né, do século XX principalmente, o professor Adolfo Sanches Vasquez, né? Então ele trata também da contemporaneidade e contemporaneamente, ou seja, atualmente, né, a ética também se torna bastante interdisciplinar e precisa dialogar com psicologia, com psiquiatria, com a ciência jurídica que eu citei, o direito, por exemplo, e tantas outras formas, né, de conhecimentos dentro das humanidades. Né? Mas de todo modo, então, a ética em um conceito fundamental é uma área da filosofia que trata dos comportamentos morais. Né? Então o professor vai trabalhar com essa definição. Há outras definições, né? O professor Adolfo Sanches Vasquez faz algumas opções e essas opções são consagradas, dá para se perceber isso pela quantidade de reedições do seu material, por exemplo, no Brasil. Né? O livro do professor Adolfo Sanches Vasquez é publicado no Brasil desde 1970, né, e recebeu aqui essa edição atualizada que eu tenho em mãos, né, recebeu aí um comentário do professor Mário Sérgio Cortella, não é? Que subintitulou a obra aí como um inventário propositivo essencial sobre ética, um inventário aí, né, um grande panorama, né, sobre ética, e é propositivo porque o professor Vasquez propõe, não se esquiva de propor suas sínteses diante do que encontra na história da filosofia. Então é um texto importantíssimo, interessantíssimo, especialmente para alunos de graduação, né? Digo isso para dizer porque o professor vai fazer opções sobre os conceitos que encontra e os conceitos que apresenta no seu trabalho aqui no seu livro, né? Por exemplo, a noção de ética vinculada, né, essencialmente à filosofia. Há outras noções de ética e de moral e inclusive em outros pensadores, em outros eticistas, em outros filósofos, né? O professor então propõe a sua visão e ela tem sido então muito citada nos últimos anos, desde 1970 aqui no Brasil, né? Ainda no regime militar brasileiro, tivemos então a primeira publicação do Ética, do Vasquez, né, aqui no Brasil. Adiante o professor diz então, né, a ideia de ética deve ter suas raízes no fato moral. Então, aqui nós temos uma distinção fundamental, né? A ética enquanto discurso, enquanto reflexão, aquilo que o filósofo pensa, né, acerca dos comportamentos morais. Então, o fato é moral, o comportamento é que se dá na vida prática, né? E um passo atrás, então, reflexivo ou meditativo é o trabalho do filósofo, né? Esse, então, é o eticista que eu estou dizendo, né? Como sistema de regulamentação das relações entre os indivíduos ou entre as comunidades, como eu disse, importa, né, tanto a reflexão teórica, ética, quanto um juízo moral, a análise que é feita pelo senso comum, importa tanto em relação ao comportamento subjetivo de pessoas humanas, né, quanto de pequenos grupos ou povos inteiros, ou mesmo, né, importa no caso da ética, mesmo uma compreensão da humanidade como um todo, enquanto espécie humana mesmo, né. Então, esse comportamento interessa, né, quer em indivíduos ou em coletividades, em comunidade, como chamou o professor Vasquez, né, e orienta, então, o estudo deste livro. Por ser a moral uma forma de comportamento humano que se encontra em todos os tempos e em todas as sociedades conhecidas, né, partimos do critério de que é preciso considerá-la em toda a sua diversidade. O professor, então, aqui, desde o prólogo, ele vai aprofundar isso e vai recolocar definições de moral, mas desde aqui do seu prólogo, da sua introdução, né, ele já aponta para o que entende por moral, né, e aqui fica dado, então, um vestígio de uma definição possível, né, a moral, então, como uma forma específica de comportamento humano. Eu já aponto aí algumas outras, né, como uma atuação mais estética em determinados momentos, uma atuação mais cidadã, vinculada ao direito, por exemplo, né? Ou mesmo uma atuação científica, dependendo do ambiente, né?
Todas elas dialogam com a moral, mas o senso comum se apresenta moralmente, né? O comportamento, então, é do ser humano em comunidade. Então, a moral é uma forma de comportamento humano, entre outras, né, que se encontra em todos os tempos e em todas as sociedades. Isso caracteriza muito a sociabilidade humana. Nós não apenas nos relacionamos uns com os outros, e isso parece ser realmente algo que se impõe, né, no que entendemos por natureza humana, condição humana, ou no mínimo é um hábito cultural muito forte no ser humano ao longo de todos os tempos, né, de ser realmente gregário, de ir à procura do outro, né, e em todas as sociedades, então, podemos falar de um regramento desse comportamento humano, né, e esse regramento que é tentar colocar normas e regras, né, alguns princípios norteadores, aquilo que julgamos ser o bem e o mal, o certo e o errado, justo e injusto, nos diversos momentos, então, caracteriza o que nós chamamos de moralidade. Então, o ser humano é um ser social, né, por princípio que se socializa, né, e essa socialização, então, dessa socialização decorre, então, postulações de normas, de regras, né, de convivência, e isso chamamos de moralidade. Então aqui fica uma pequena aproximação de uma definição de moral, né, como uma forma de comportamento humano, é previsto em todos os tempos, né, e em todas as sociedades, né. Os seres humanos, então, se relacionam, e quando se relacionam, propõem normas para esses relacionamentos, né? E isso vai, inclusive, variando bastante de um povo para outro, de um tempo para outro, né? E o professor Vasquez vai aprofundar isso, né, em capítulo próprio, na relação entre moral e história. Partimos do critério, então, de que é preciso considerá-la, a moral, né, em toda a sua diversidade, né? Se ela existe há tanto tempo, há tantos milênios, né, então importa pensar esses milênios e essas diversas regiões, né, onde o ser humano já habitou, importa então pensar de um modo muito diverso em como as morais, né, foram se desenvolvendo e podem ser então verificadas ao longo da história. Fixando, embora a nossa atenção, continua o professor Vasquez, né, de maneira especial em suas manifestações mais atuais. Então ele vai fazer uma proposição, né, de uma leitura mais contemporânea, e por isso vai chegar a dizer, né, que a ética deve dialogar de modo interdisciplinar com as outras áreas do conhecimento, com a sociologia, que avança bastante nos últimos 2 séculos, né, com a história, que avança bastante nos últimos 2 séculos, e ajuda a compreender, então, inclusive o comportamento humano em sociedade, o comportamento humano dentro das comunidades, dos povos, né, enfim, a moralidade. Então o filósofo deve dialogar, e na verdade sempre dialogou com as formas racionais, artísticas ou religiosas, ou mesmo o senso comum dos seus tempos, né? Atualmente, então, nós temos o avanço das ciências, por exemplo, as ciências humanas, né? E isso é uma característica, então, dos estudos de filosofia moral contemporaneamente. Isso significa que nós precisamos compreender esse patrimônio básico da filosofia, né? É construído ao longo da história, mas fazê-lo atualmente dialogar com as outras ciências, né? O professor Vasquez também vai encaminhar, né, realmente uma reflexão nessa direção, porque é um professor, um pensador contemporâneo, né, principalmente aí do século XX, do século passado. Então, ele vai por esse caminho, essas manifestações mais atuais, e podemos assim impugnar as tentativas, continua o professor Vasquez, né, tentativas especulativas de tratar a moral como um sistema normativo único, fixo, né, que valeria em todos os tempos, né, válido para todos os tempos e para todos os homens, para todas as pessoas de modo geral, né, em qualquer lugar. Assim como rejeitar também a tendência de identificar a moral como uma determinada forma histórico-concreta de comportamento moral. É muito importante, então, nessa leitura, nessa proposição, como chamou o Cortella, né, o professor brasileiro Mário Sérgio Cortella, né, como subintitulou a obra do Vasquez, né, o nosso professor Cortella, uma proposição aí, então, né, sobre ética. O professor Vasquez, então, vai fazer uma proposta que tenta criticar bastante qualquer visão, então, que tente definir a moral de modo único para todos os povos, né? Se é que isso é possível com o avanço da história, né? Com o avanço da sociologia, como eu disse, da psicologia. Fica bastante evidente pessoas com uma formação básica elementar, né? Uma educação básica bem feita,
a pessoa já chega então a essas referências de que em diferentes regiões do mundo os comportamentos variam bastante. Aquilo que pode nos parecer justo, correto e bom aqui no Brasil, né, é visto de modo muito diferente em outros lugares do mundo, né, e também ao longo da história. Isso varia bastante. Porém, o professor Vasquez se ocupa disso, de dizer que há muitas morais, né? Aquilo que é legítimo, aquilo que é correto, aquilo que os pais ensinam aos seus filhos, por exemplo, no senso comum, né? Ensinando aquilo que é moralmente correto, aquilo que os pais ensinam aos seus filhos adolescentes, aos seus filhos ainda crianças, né? Varia bastante ao longo do tempo e de diferentes regiões. Então ele vai dar bastante ênfase nisso, para que retire então uma visão moralista, né? Universalizante, de alguma forma tentar enxergar o mundo apenas a partir do nosso local, né? Apenas a partir daqui, e tentar universalizar aquilo que nós acreditamos ser o moralmente correto, pois isso tem variado, como o professor chamou, né? Há uma diversidade humana nessa forma de socialização e na forma como tentamos legitimar e justificar a nossa socialização ao longo da história e em diferentes regiões geográficas do mundo, né? Continua o professor no seu prólogo. Por conseguinte, este livro pretende abordar, né, a moral como uma forma específica de comportamento humano, cujos agentes, aqueles que agem, né, o ser humano livre, são os indivíduos concretos, né? Então a moral está profundamente, dou ênfase nisso, né? Introdutoriamente, a moral está profundamente vinculada a uma prática, ao ato em si, ao comportamento visível, né? Um fenômeno realmente, aquilo que podemos ver as pessoas agindo. Por isso o professor chama então de agentes, né? Aqueles que agem, o ser humano mesmo, né? Indivíduos concretos. Porém, só agem moralmente quando em sociedade, convivendo mesmo. Então o indivíduo e o social estão aqui refletidos juntos, né? Nessa introdução a uma compreensão do que seja a moralidade, né? Dado que a moral existe necessariamente para cumprir uma função social. Se tem uma visão, então, de por que nos relacionamos, quer em família, quer em grupos religiosos, em grupos de partidos políticos, quer em uma torcida de futebol, quer em um pequeno grupo humano de conveniência, né, de ocasião, que se relacionou aqui agora e daqui a pouco pode não se relacionar mais, quer em um povo mesmo como um todo, né? Um país, realmente um povo que se reconheça a si mesmo enquanto povo, né? Nós sempre nos relacionamos e queremos então colocar uma função para essa relação, né? Então essa função é baseada em regras e normas, e essas regras que nós vamos combinando, né? Quer por escrito ou no senso comum, né, nós podemos criar convenções, hábitos, né, discursivos, e ficamos com acordos tácitos, né, apenas demonstrados pelo nosso comportamento, né, e não necessariamente escritos, né. Nós tentamos dizer então aquilo que legitima, né, o nosso relacionamento, aquilo que vai realmente dar regras à nossa convivência. Este é o âmbito da moral, né, e o senso comum faz isso, então, desde que o ser humano se entende por ser humano. Isso caracteriza a sociabilidade, como o professor Vasquez chamou, né, a sociabilidade demanda uma determinada função social. Nós nos relacionamos, né, com alguma finalidade, e esses fins o senso comum, né, tem posto nos diferentes tempos históricos, né, nas diferentes regiões. Isso caracteriza a nossa forma mesmo de existir, a forma humana de existir. Então essa é a prática da moralidade, né, que já tem noções então do que é correto, incorreto, daquilo que é tido como adequado num comportamento ou tido como inadequado em outros momentos, em outras regiões, né? É diferente então para essa conceituação inicial do que seria a ética, que seria o filósofo realmente tentando dar conta disso tudo e colocar essas noções de justiça, né? Inclusive de modo universalizável, né? Que valha para todos os tempos, para todas as pessoas, né? E fazendo isso a partir então de um sistema filosófico, né? Então essa é a prática comportamental, e a reflexão e os juízos morais acompanham essa prática moral, né? Diferente daquela teorização, né, filosófica acerca então do que é a justiça, do que é o bem, né? Que serviria, por exemplo, para toda a humanidade. Então é uma função social que procuramos na nossa convivência moral, na nossa relação, por exemplo, profissional, nossa relação familiar e etc., né? Examinamos então os diversos fatores sociais que contribuem de uma ou de outra maneira para a realização da moral, né? Sem nunca esquecer que o verdadeiro comportamento moral
coloca sempre em ação os indivíduos como tais, né? Então o professor Vasquez é um contemporâneo, ele vai partir, né, dessa noção de pessoa humana, né? Os indivíduos como tais, pois o ato moral exige a sua decisão livre e consciente, assumida por uma convicção interior e não por uma atitude exterior e impessoal. Então aqui ficam postas algumas outras propostas, né? São premissas, né? Como chamou o Cortella, vou sempre voltar a isso, né? Ficam então algumas premissas escolhidas pelo professor Adolfo Sanches Vasquez, né? Ele já vai ler então esse comportamento moral de modo a valorizar, né? Partindo da noção realmente de que as pessoas são livres, individualmente livres e conscientes, né? Em relação à moralidade, em relação às normas, às convenções. Então as pessoas percebem as regras que estão sendo postas ao seu redor, e como eu disse, tacitamente ou realmente explicitamente, não é? Elas vão afirmar essas regras, né? Então pessoas adultas, pelo menos, né? Pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis, né? Elas estão de posse de uma liberdade, né? Individual, uma liberdade que caracteriza a sua subjetividade, a sua personalidade, e elas vão fazendo afirmações da moralidade, das regras, né? Nos diversos ambientes, religiosos, políticos, profissionais, familiares, né? Elas aceitam, eu quero dizer, essas regras morais, né? E elas tentam agir moralmente, né? Ou quando questionam deliberadamente essa moralidade, elas agem de modo imoral, né? Mas com vistas então a uma transformação da moral. Isso então é uma visão contemporânea de dignidade da pessoa humana, e o professor desde o início nega então, né? Essa é a sua premissa para construir aí o seu livro de ética, né? Mesmo que ética introdutória. Então, o professor Vasquez não é apenas um professor de filosofia básica, ele é um pensador, faz opções e tenta desenvolver realmente, né, um sistema de pensamento a partir dessas premissas. Então ele nega desde o início algum coletivismo que retiraria então a consciência do indivíduo, né, ou retiraria a responsabilidade da liberdade das pessoas. Então nós agimos diante da moral e nós sabemos, né, pelo menos adultos, né, de posse da sua consciência, né, da sua sanidade, nós sabemos então que estamos nos relacionando com discursos morais, com regras postas, e vamos afirmando na convivência familiar, religiosa, política, na nossa sociabilidade prática, nós vamos afirmando essas regras, inclusive construindo essas regras de modo aí sim comunitário. Então essa decisão é livre e consciente, e constantemente nós vamos reafirmando os acordos morais, né? Nada mais alheio à nossa intenção do que nos refugiarmos em algum neutralismo ético, né? Muito em voga hoje em certas correntes, né, que poderiam imaginar então que seria possível fazer uma abordagem disso tudo sem fazer escolhas de algumas premissas em detrimento de outras, de alguns princípios para tentar interpretar o comportamento humano, né? Ele, por exemplo, acabou de fazer uma escolha, né? O professor Vasquez optou por compreender então a subjetividade humana, né, como algo que aponta para uma consciência individual e para uma liberdade do indivíduo, né? E isso tem consequências dentro do seu pensamento, mesmo que para aulas introdutórias, né, para textos introdutórios, né, de ética. Então ele está criticando alguma tentativa de neutralismo, né, de imparcialidade nessa abordagem filosófica e nessa abordagem ética, né? Muito em voga atualmente. Mas igualmente não pretendemos ceder a nenhum tipo, né? Então de um lado ele quer, ao longo do seu livro, ele quer evitar então algum tipo de neutralismo, né? Então ele faz opções, deixa explícito que está fazendo algumas proposições para ler o comportamento humano, né? Essa proposta, né? Esse inventário propositivo, como chamou o Cortella, né? Ele faz um resumo então do que seja a ética e a história da filosofia voltada para a ética, mas a partir de uma síntese sua, de uma proposta sua de leitura. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana e a liberdade do ser humano, né? De um lado, então, ele quer negar esse neutralismo ético, assim chamou, né? E de outro lado ele quer também não cair no outro lado, que seria um normativismo ou algum dogmatismo ético, que tentaria ver essas premissas como escolhas obrigatórias, né? Um partidarismo dentro da filosofia. Então nem uma imparcialidade total e nem uma afirmação então fanática ou extremista de um ou de outro partido, né? Então o filósofo faz opções, aponta os argumentos para suas opções e ao mesmo tempo ele se afirma que se mantém livre para fazer novas ponderações futuras. Então de um lado não quer o professor Adolfo Sanches Vasquez nessa obra
nem uma tentativa, né, de imparcialidade na filosofia, porque isso na verdade nem dialoga com o que é a filosofia, né? Os filósofos propõem realmente conceitos, né, e não tentam se abster disso. E nem de outro lado também olhar de modo dogmático nesse sentido, né, do exagero realmente de um partidarismo que se fecharia então, né, a um diálogo com outras propostas e outras premissas, né, o que também descaracterizaria a filosofia, porque os filósofos estão, né, em debate constante. Um mesmo pensador, né, pode então reformular a sua filosofia, né, ao longo de sua vida, por exemplo. Então, dos dois lados, né, aqui há uma contraposição entre neutralismo e dogmatismo. Ele quer procurar um meio termo aí, bastante aristotélico, né, uma justa medida que mantenha a sua liberdade intelectual. Então, esse dogmatismo transforma a ética, mais do que uma teoria da moral, como tenho dito, né, num código de normas. Então, essa parte mais explícita e pode ser até útil, né, a ideia de código de normas, né, pode ser, então, no caso de uma reflexão livre sobre ética, né, pode, então, deixar a desejar. Não é essa a opção que o professor Vasquez faz no seu texto, né? Trata-se então de estudar o que a moral é em sua essência, né, como empreendimento individual. Ele retoma a sua noção de pessoa individual, mas é convencional porque envolve a sociedade, porque somente assim, né, com base neste estudo, se podem pôr em evidências, né, os lineamentos de uma nova moral, né, que é o que ele procura, né, é uma dignidade da pessoa humana, né, é um professor contemporâneo escrevendo sobre ética, né, aquela que de acordo com as necessidades e possibilidades do nosso tempo, né, contribua para aproximar o homem atual de uma moral verdadeiramente humana e universal. Essa é a proposta então filosófica de dignidade da pessoa humana, que dialoga, por exemplo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, mesmo que se queira respeitar a diversidade, né, se quer colocar algumas premissas para esse respeito à diversidade. Por exemplo, o respeito à integridade da vida, da moral, né, integridade física e moral das pessoas, né? Então, isso poderia ser universalizado, mas este já é o posicionamento filosófico, uma teoria acerca do que se imagina ser o bem, né, e a justiça, diferente daquilo que ele trouxe antes, o que é a moral prática na história, né, que varia bastante de um lugar para outro. Conclui então o seu prólogo o professor Adolfo Sanches Vasquez, né? Examinando uma série de questões cruciais da ética, procuramos expor diversas e até contrárias posições, né? Não eclética, mas criticamente, sempre se posicionando, né, mas tentando demonstrar uma síntese do que estuda, né, sem ocultar a nossa posição pessoal. A bibliografia, ainda que sucinta, desse material do Ética do Vasquez foi selecionada de maneira que os nossos leitores não só possam ampliar ou enriquecer, né, o que o presente livro oferece, mas também confrontar as próprias ideias desse livro. Então, realmente, o professor não quer apenas um ensino básico, né, do beabá de ética e filosofia moral, mas quer abrir um debate a partir do seu livro de ética, né, que é o mais recomendável, evidentemente, em aulas de filosofia, né. Em conclusão, entregamos o nosso livro aos leitores, estudantes ou professores, salienta, né, pois são eles, afinal, os que julgarão se conseguimos aquilo que propusemos, né, apresentar uma noção de ética e de moral, né, apresentar escolas de pensamento e ainda assim, né, promover algum debate, porque desde o início, né, aquele que nos escreve, o professor Vasquez, né, realmente vai fazendo algumas opções, como por exemplo a ideia de consciência e liberdade nos indivíduos, né, premissa muito consensual atualmente, né. Temos de acrescentar, né, as nossas intenções de ampliar o ensino da ética nos nossos centros de ensino, né, sob um ponto de vista diferente do que predominaram até hoje, no sentido de uma crítica ao academicismo, né? Então o eticista, o filósofo, o professor de filosofia, ele tem que tentar dialogar então com o senso comum, que é o que principalmente os nossos alunos, mesmo no ensino superior, trazem, né? Então não podemos nos fechar em uma torre de marfim. Esse é o ensino, né, tradicional até hoje, e o professor Vasquez, né, pretende então uma ética para todos, né, uma reflexão ética para todos e não apenas uma reflexão ética para alguns poucos especialistas. Então é uma proposta bastante democrática que transforma o seu livro em um livro interessante de introdução à ética, né? Ele assina então na cidade do México. O professor Adolfo Sanches Vasquez é um professor espanhol, um filósofo espanhol, não é? E fez carreira também em universidades mexicanas. Ele assina então em janeiro de 1969. Como eu disse, desde 1970 o livro é publicado aqui no Brasil, né?
o livro Ética, do professor Adolfo Sanches Vasques. Este então foi o prólogo, apenas um aceno inicial ao livro do professor.